Boa tarde. Vamos começar, então, o workshop online, organizado pelo CISB, né? O tema hoje é Open Innovation, The Link Universe Industry. Letícia, o próximo, por favor. Bom, orientações gerais. Durante o workshop, eu gostaria que todos, se possível, mantivessem os microfones desativados, né? E a câmera também, durante as apresentações. Eu vou ligar aqui a minha câmera, né? Para todos me verem. Ok. Liberar. Também seria interessante, durante as apresentações, vocês tendo perguntas, vocês podem colocando elas no chat, tá? Eu vou moderar o debate no final do workshop e a gente vai selecionando todas as perguntas, tentar selecionar por grupos e também vamos montar um Q&A no final, pedir para os palestrantes responderem e depois devolvemos esse Q&A preenchido para vocês, tá bom? Ótimo. Bom, essa é a agenda. Eu vou fazer uma breve abertura, depois teremos apresentações da professora Emília do ITA, em seguida do professor Catalano da USP São Carlos e do professor Vitor Denedri, Santa Catarina. Mediarei uma mesa redonda virtual. Estou ávida por boas perguntas da nossa audiência ilustre nessa tarde. São mais de 25 participantes, a grande maioria oriundo de indústrias, tá? É um prazer para mediar essa mesa. E depois o Nilton Pereira, que é um consultor do CISB, vai fazer o fechamento, tá bom? Próximo. Falar rapidamente sobre o CISB, né? Acho que é interessante, muitos podem não conhecer ou saber exatamente quais são nossas atividades, o modelo de negócio. Próximo. Próximo. Bom, o CISB é uma associação privada sem fins lucrativos, tá? Focada em implementar parcerias de pesquisa, tecnologia e inovação, por meio de promover o diálogo de diferentes culturas, né? Num ambiente frutífero, né? Para facilitar a colaboração. O workshop aqui hoje é um exemplo disso. Nós conectamos atores da hélice tripla do Brasil e da Suécia, muito focado na cooperação Brasil-Suécia por enquanto, eu diria. Também identificamos e fomentamos vários projetos e iniciativas que envolvem diversas áreas tecnológicas. Tá? Fomos fundados em maio de 2011, já completamos 9 anos, o ano que vem é um ano especial, quando celebraremos 10 anos, e atualmente estamos em São Paulo, tá? Na Oscar Freire, juntamente com a Câmara Sueca e próximo aqui dos outros atores do chamado Team Sweden no Brasil. É uma organização simples, ágil e clean, né? Bem limpa. Somos 3 pessoas, mais alguns consultores. O Nilton está aqui com a gente hoje e o Cláudio Mazola também está como participante do workshop. Próximo. As áreas tecnológicas que trabalhamos fortemente: aeronáutica, defesa, segurança, energias sustentáveis, transporte, logística e desenvolvimento urbano. Próximo. Bom, nosso modelo operacional. Nós somos uma plataforma de inovação. O que nós fazemos? Criamos um ambiente neutro para estimular a colaboração, conectamos atores por meio de organizar eventos, seminários, diálogo por si só, né? Já se fala. Atraímos diversas ideias de projetos que podem ser de interesse dos nossos associados, tá? Nossos membros. Integramos diferentes áreas de conhecimento e damos vida a vários projetos multidisciplinares. Temos vários casos aí no nosso portfólio, acho que isso é objeto de um próximo workshop. Também achamos oportunidades de financiamento de projetos bilaterais, montamos arranjos, muito interessante, em parceria com os nossos associados, temos essa expertise, tá? Facilitamos corporate venture, né? Conexão entre grandes corporações e startups, eu tenho uma tela aí sobre isso, e promovemos também diversos treinamentos e inovação na Suécia, né? Temos várias missões organizadas e produtos disponíveis com esse objetivo. Próximo. Bom, quem são nossos associados? Temos associados da indústria, universidades e institutos de pesquisa da Suécia e do Brasil. Né? Grandes empresas suecas e brasileiras também, Saab, Scania, Volvo, brasileiras, a Suzano, a Vale, que está hoje aqui presente com a gente, vários integrantes, é um grande prazer receber vocês, e diversas universidades, tá?
Temos o ITA aqui, a Emília está representando, a Ângela também, da Universidade de Linköping, e várias outras universidades, e também o Senai Nacional, temos integrantes do Senai, é um grande prazer aqui trabalhar com vocês. Próximo. E muitos parceiros, tá? Essa aqui é uma lista geral de todos os parceiros que a gente tem trabalhado desde o começo da instituição, que também tem nos apoiado aí na nossa trilha. Próximo. Bom, um dos objetivos aqui, o grande objetivo desse workshop, né, é facilitar a cocriação entre ecossistemas de inovação Brasil-Suécia. Facilitar a montagem, a colaboração, dividir a nossa experiência, a experiência dos nossos associados, nossos parceiros, para facilitar para vocês cooperarem, né? Indústria, academia, universidade, dos dois lados. Esse é o objetivo. Algumas ações a gente tem atividades tomado, né? Que eu gostaria de salientar para vocês. Tem uma chamada aberta em Embrapiv Nova, abriu 2 de abril, fecha novembro. A gente está com uma série de workshops. O primeiro foi 28 de abril, né? Foi um grande sucesso. Próximo, por favor. Tivemos o segundo. Depois eu falo do segundo. Também tivemos, dia 20 de maio, um evento muito grande, Sweden Brasil Startup Match Day, né? Que foi um sucesso. Próximo, Letícia, por favor. Nesse evento tivemos a oportunidade de ter 6 grandes corporações brasileiras de diferentes setores que se encontraram com 26 startups suecas em diferentes áreas, tecnologias, e com 34 meetings online em paralelo, tá? Foi um grande sucesso, já fizemos follow-up session com várias empresas aqui e elas já estão continuando na trilha aí de colaboração, né? Com startups, que pode ser um projeto de cooperação ou business mesmo, a aquisição de serviços de produto. Muito interessante. Próximo. Na semana passada, como eu mencionei, tivemos o segundo workshop online com Embrapiv Nova. Foi um grande sucesso. Tivemos a participação de 5 unidades da Embrapi, com mais de 60 participantes, muitas perguntas, já temos, está disponível no YouTube, teremos uma nova edição em agosto, e essa é uma das maneiras que a gente tem facilitado a cooperação de atores brasileiros com o Embrapi, com universidade, indústria e também com o lado sueco. Próximo, por favor. E o que vem daqui para frente na nossa agenda? Teremos o terceiro workshop online da chamada Vinova Embrapi, já tem data, 28 de agosto. Também teremos um webinar Brasil-Suécia, tá? Que está dentro da iniciativa Sweden Brazil Innovation Initiative. Na primeira quinzena de setembro, o tópico específico é propriedade intelectual, acho que é um grande tema de todos. Também teremos um grande matchmaking entre indústria brasileira, sueca, institutos Embrapi e o RISE, para montar projetos, facilitar a conexão em outubro, tá? E em novembro é o nosso grande evento do ano, né? Conectado às Semanas da Suécia no Brasil, Semanas de Inovação. Entre 9 e 20 de novembro, nós teremos o 10º Encontro Anual do CISB, com várias atividades. Em agosto já teremos a nossa agenda preliminar e vocês vão todos receber. Todos os eventos serão virtual, né? Online, né? Mas será um grande prazer contar com vocês, tá? Nos eventos de novembro. Próximo. Muito obrigada, tá? Aqui fica meu contato para todos, meu telefone. Um grande prazer ter falado com vocês. Próximo. Bom, agora eu gostaria de pedir para a professora Emília Villani do ITA iniciar a sua apresentação. Obrigada. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ok. Deixa eu ver se eu estou com o controle da apresentação. Letícia? Ok. Bem, boa tarde a todos. É um prazer muito grande participar desse workshop hoje. Nós temos interagido lá no ITA com o CISB há bastante tempo. Eu, em particular, desde 2012. Eu sou professora do ITA, né, na área de automação mecatrônica. E quando a Alessandra me convidou para participar desse workshop, é um certo desafio, quer dizer, a gente recebeu 10 minutos para falar sobre interação entre a academia e a indústria, que é um tema muito amplo, e é um certo desafio condensar em 10 minutos tudo que seria interessante trazer para a discussão.
Eu vou começar com um pouquinho de informação sobre o ITA, para aqueles que ainda não conhecem, né? O ITA é uma escola de engenharia da Força Aérea Brasileira. Diferente das outras universidades, a gente está embaixo do Ministério da Defesa. E comparando com outras universidades, o ITA é relativamente pequeno. Só para dar um exemplo, a nossa graduação tem em torno de 600 alunos, comparando com outras universidades que têm milhares e milhares de alunos. Apesar de bastante pequeno, do tamanho reduzido, né, o ITA tem ao longo dos anos um grande impacto no desenvolvimento do país, principalmente no setor aeronáutico. Acho que passaram demais. O enfoque principal da escola é a aeronáutica, né, como parte do Ministério da Defesa, como parte do comando da aeronáutica, mas o ITA desenvolve pesquisa em várias linhas. Por exemplo, novos conceitos aeronáuticos, a parte de transporte aéreo, manufatura e automação, sistemas autônomos e assim por diante. Todas essas linhas abrangem, na verdade, várias áreas da engenharia, mas no ITA a gente dá um enfoque em aeronáutica, pela natureza da própria instituição. Se a gente tivesse que resumir hoje o direcionamento futuro em pesquisa da instituição, se identificaram 4 desafios principais que estão no nosso roadmap. Aviação verde, que envolve a parte de sustentabilidade, sistemas autônomos, que envolve a parte também de inteligência artificial, espaço e ciências fundamentais e mobilidade e sustentabilidade. Esses quatro desafios são transversais às 12 áreas de pesquisa principais que caracterizam o roadmap do ITA. O ITA está localizado em São José dos Campos, né? Ele é parte do departamento do DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da Força Aérea Brasileira. A localização dele em São José dos Campos é, de certa forma, estratégica, né? São José dos Campos foi o primeiro polo aeronáutico e aeroespacial do Brasil, e ainda hoje tem um papel muito importante e relevante no desenvolvimento da indústria aeronáutica. Em São José dos Campos, que além do DCTA se localiza também o INPE, e empresas chaves para o setor, como a Embraer, a Caera, a Vibras, tanto da área de defesa como da área de aeronáutica. E a localização dentro desse cluster aeroespacial, eu acho que é fundamental no estabelecimento de uma relação com a indústria aeronáutica e a indústria de defesa. Na verdade, a localização de todos esses institutos e empresas em torno de uma única cidade proporcionam, de certa forma, um ambiente extremamente sinérgico para que se estabeleça essa cooperação entre a academia e a indústria. Eu acho que dentro do Brasil é um dos principais exemplos de cooperação tecnológica entre a academia e a indústria. Bem, isso foi de forma bem rápida, 3 slides só, com algumas informações básicas sobre o ITA. Dentro do ITA, eu atuo num laboratório chamado CCM, Centro de Competência em Manufatura, que desenvolve pesquisa basicamente em 3 áreas: processos de manufatura, manufatura digital e automação. E esse laboratório, é um laboratório, né? Ele tem como destaque a gente não desenvolve exatamente ciência pura. O que a gente desenvolve no CCM é pesquisa aplicada. Então, o laboratório tem um enfoque muito grande em pesquisa aplicada e interação com a indústria. A maioria dos projetos que são desenvolvidos no CCM são em parceria com a indústria e são cofinanciados ou com financiamento público e privado ou apenas com financiamento privado. O objetivo é sempre desenvolver soluções para problemas da indústria.
Eu, particularmente, trabalho na área de automação de processos de manufatura aeronáutica e spin-offs, principalmente na área de robótica. Quando a gente fala em interação entre academia e indústria, eu acho que é importante, a primeira coisa que me vem em mente salientar é a abordagem que a gente, em geral, adota no CCM e no ITA de uma forma geral. Existe uma ideia de que o conhecimento, a academia vai lá, desenvolve o conhecimento e, num certo ponto, esse conhecimento migra para a indústria. Essa é uma abordagem possível, mas não é a única. A abordagem que a gente usa no ITA é um pouco diferente. Quer dizer, o conhecimento ele é desenvolvido em parceria entre academia e indústria. Por meio dos projetos de pesquisa e outros mecanismos, a gente gera conhecimento juntos, onde a academia ela entra, digamos, com o conhecimento mais puro, básico dos fenômenos, e a indústria entra com os requisitos associados ao problema a ser resolvido. E, por meio de interação contínua ao longo do projeto, é que se gera um novo conhecimento, que lá na frente vai virar inovação. Então, essa é a abordagem que a gente pratica, é a cocriação de conhecimento em parceria entre a academia e a indústria. Eu acho que esse é um dos principais pontos dessa apresentação. Quando a gente fala em trabalhar junto, em gerar esse conhecimento, existem vários mecanismos. O primeiro deles são projetos de pesquisa. Mas projetos de pesquisa é uma forma, projetos formais de pesquisa com financiamento público-privado, misto, apenas privado, enfim. Tem várias opções. Mas, além disso, tem uma série de outros mecanismos que eu acho que é importante colocar, que realimentam a colaboração entre academia e indústria. Eu vou citar apenas alguns deles de forma bem rápida aqui. Por exemplo, a participação nos programas de pós-graduação de funcionários da indústria. A gente tem uma parcela grande dos nossos alunos de mestrado e doutorado que, na verdade, são funcionários da indústria e desenvolvem teses e dissertações relativas a problemas da indústria. Tem uma modalidade nova, que o ITA foi pioneiro junto com a UFABC, que é o MyDai. É um modelo diferente proposto pelo CNPq, onde um aluno em tempo integral de pós-graduação trabalha num problema da indústria, muitas vezes localizado, desenvolvendo o trabalho dentro da própria indústria. Um outro mecanismo, nesse caso mais voltado para formação, são os mestrados profissionais. A gente tem um mestrado profissional junto com a Embraer, que já formou mais de 1.000 engenheiros para a Embraer, e que é uma fonte de relacionamento muito forte. Ela é uma fonte de relacionamento não só porque os engenheiros que estão entrando na indústria têm um conhecimento da instituição, de quem são as pessoas, ela cria uma relação de confiança entre a indústria e a academia, mas dentro dos mestrados profissionais, todas as dissertações, elas têm um orientador da indústria, um orientador da academia, isso estabelece laços que muitas vezes depois se transformam em projetos de pesquisa. A gente tem formação de consórcios entre empresas e universidades para identificação de problemas e de problemas comuns entre as indústrias e, por meio disso, divisão dos custos de desenvolvimento de projetos de pesquisa. A gente tem a contratação por parte da indústria de alunos de mestrado e doutorado que desenvolveram o seu trabalho em temas relacionados à indústria. Tem a geração de startups, por exemplo, quando a gente tem um projeto de pesquisa onde se desenvolve uma solução, muitas vezes aquela solução ela vai ser aplicada, por exemplo, no chão de fábrica da indústria, mas não é interesse da indústria ser a fornecedora da solução. Então, se motiva a criação de startups associadas ao projeto, que depois fornecem essa solução para a indústria
que desenvolveu o projeto junto com a gente. Hackathons, uma outra forma, essa um pouco menos frequente, é a indústria trazer problemas para competições que são realizadas, onde se geram ideias de soluções usando os alunos de mestrado, doutorado, graduação e assim por diante. Uma coisa bastante importante é que, na verdade, essas formas de cooperação, elas não operam isoladamente. Elas, na verdade, se combinam para criar um ambiente, um ecossistema de inovação e de colaboração entre academia e indústria. O cenário mais comum é que se começa com uma delas e, por exemplo, realizando um projeto, esse projeto envolve aluno, esse projeto forma pessoas que depois vão para a indústria, essas pessoas trazem novos projetos e o próprio sistema se realimenta, gerando novas e novas oportunidades de forma contínua. É isso que a gente tem observado ao longo dos anos no CCM, e eu vou dar alguns exemplos para vocês de como é que isso acontece de uma forma muito rápida e simplificada, porque meu tempo está acabando. Tá? Esse foi um projeto que a gente desenvolveu com a Embraer para automação do processo de montagem de fuselagens, né? De anéis de fuselagens. Tinha duas partes, uma de nivelamento e alinhamento dessas seções circulares de fuselagem, e a outra era a cravação de rebite ao longo de toda a seção de forma automatizada. Tá? Na época, isso era feito de forma manual na Embraer, e as soluções desenvolvidas nesse projeto, os protótipos construídos durante o projeto, eles justificaram a introdução de alterações nos processos de alinhamento de fuselagem e furação de diversas aeronaves da Embraer. Essas são algumas das famílias que, de uma certa forma, receberam benefícios do projeto. Esse projeto ele foi bem sucedido, dele se desdobrou um outro projeto para a automação de um processo de montagem de asas, que foi concluído ano passado, e agora a gente já está discutindo a continuidade num terceiro projeto, que é voltado para a incorporação dos pilares da indústria de 4.0. Sempre com a Embraer, com diferentes formas de financiamento, e todos esses projetos envolveram vários alunos, que alguns depois foram para a Embraer, alguns alunos eram, na verdade, funcionários da Embraer, e assim por diante. A partir desse projeto, só para ilustrar alguns spin-offs, um dia a gente recebeu uma visita da Petrobras, e a Petrobras, a pessoa que realizou essa visita falou, mas vocês poderiam adequar a mesma solução para a construção de tanques. E a partir disso nasceu um projeto para automação do processo de construção de tanques, usando robôs industriais. Nasceu daí também outro projeto para a indústria alimentícia, que é relacionado à automação do processo de empacotamento de tampinhas de latinha de cerveja, junto com a Rexam. E um belo dia, um outro spin-off, esse é bastante relevante para o setor aeronáutico, um engenheiro de ensaio em voo que era aluno do ITA, aluno de doutorado, e estava visitando o laboratório, olhou para a solução de alinhamento de fuselagens e falou, por que em vez de vocês colocarem uma seção de fuselagem, vocês não colocam uma cabine de um piloto? E a partir daí nasceu o projeto CIVOR, que era para se fazer um simulador de voo usando um robô industrial de cadeia aberta, né? Isso é, de forma bem rápida, como é que a colaboração entre a academia e a indústria tem um potencial enorme para expansão, uma vez que ela é bem sucedida e gera resultados. Outra coisa que tem um potencial enorme é a internacionalização. E aí eu trago aqui como exemplo a internacionalização que o ITA vem desenvolvendo com a Suécia.
Essa internacionalização começou de uma forma, digamos, mais acadêmica, por meio da discussão e identificação de sinergias entre academias, envolveu a realização de workshop, troca entre mobilidade de pessoas, né, inda e vinda para a realização de estágios na Suécia, visitas técnicas, e o programa de cátedras do CISB, que consistia em trazer alguns professores para permanecerem durante algum tempo no ITA, com várias visitas anuais ao longo de alguns anos. Tudo isso para criar um relacionamento entre as duas universidades. Na verdade, essa colaboração acadêmica ela é uma ferramenta da construção de uma colaboração entre as indústrias de ambos os países. Então, a gente diz que ela é uma porta de entrada para se estabelecer a cooperação industrial. Por que isso? Porque exatamente a internacionalização para a academia é muito importante. Então, a gente dedica esforços no estabelecimento dessas conexões e pela nossa própria conexão com a indústria, isso migra naturalmente para a colaboração entre a indústria. Só para dar 2 exemplos, que eu já passei do meu tempo aqui, desesperadoramente muito, a gente tem aqui como exemplo um projeto na área de saúde veicular, né? E fatores humanos usando Big Data e algoritmos de inteligência artificial. E tem alguns projetos com a Suécia na área de automação da manufatura, que envolve desenvolvimento de ferramental flexível, manufatura aditiva e desenvolvimento de robôs do tipo Snake. Ele na verdade, um exemplo de... Esses projetos são, na verdade, um exemplo de como a colaboração entre indústrias decorre da colaboração entre a colaboração acadêmica. É isso, eu devolvo a palavra para a Alessandra e aguardo pelas perguntas no final das apresentações. Muito obrigada, professora Emília, excelente apresentação, muito válido o contributo. Pessoal, vamos colocar perguntas para a professora Emília aqui no chat, vai ser um prazer debater com ela no final. Bom, agora eu gostaria de pedir a palavra, né, do professor Catalano da USP e pedir gentilmente para tentar ficar dentro do tempo de 10 minutos, o tempo está correndo, já são 2h30, a gente também tem que ter um pouquinho de espaço de perguntas e debate no final. Professor Catalano, está contigo a palavra, por favor. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Bom, gente, primeiro, é um prazer enorme estar aqui nesse workshop. Tá? Nossa relação com o CISB já também de longa data. Eu represento aqui, na verdade, a Escola de Engenharia de São Carlos, né, da Universidade de São Paulo. Obviamente, eu não tenho nenhum slide sobre a USP, a gente teria que fazer isso também num tempo bem maior do que 10 minutos. A USP é uma das maiores universidades públicas do país, é uma universidade estadual, né? Junto com a Unicamp e com a Unesp, que compõem o núcleo de universidades estaduais do estado de São Paulo. Entre os vários campi que existem ao longo do estado de São Paulo, o principal é na cidade universitária, lá na cidade de São Paulo, e aqui em São Carlos é um centro, um campus de tecnologia, né? Tem a Escola de Engenharia de São Carlos, com 8 cursos de graduação e várias pós-graduação do mesmo tanto, e também Instituto de Química, Física, Matemática, Instituto de Arquitetura, etc. O que eu gostaria de conversar com vocês hoje é mostrar alguns mecanismos e projetos que a gente tem conduzido aqui dentro do Departamento de Engenharia Aeronáutica. Eu sou professor do Departamento de Engenharia Aeronáutica, do curso de Engenharia Aeronáutica, que na verdade foi o segundo curso de Engenharia Aeronáutica após o ITA, né? Isso é um marco dentro do Brasil, né? O primeiro curso, obviamente, foi o ITA, e São Carlos foi criado o primeiro curso não ligado ao Ministério da Defesa. Esse curso já tem desde 2002, né? Formado bastante pessoas também na área e colabora com pesquisa e formação de recursos humanos de alta qualidade. Eu não estou com... bom, agora está indo. Então, aqui vocês podem ver então, o símbolo da Escola de Engenharia de São Carlos.
e no Departamento de Engenharia Aeronáutica. A parceria público-privada dentro da Universidade de São Paulo, ela é muito presente, tá? Apesar dessas... muita gente pensar assim, olha, a universidade está mais preocupada com a ciência básica, muito com o relacionamento com a indústria. Isso é uma verdade no Brasil, mas as universidades de ponta, como o ITA, as universidades federais, como Santa Catarina, como a USP, elas procuram o máximo possível ter esse relacionamento com o setor, que é o setor industrial, o setor produtivo. Tá? Isso é uma função dos 3 pilares da universidade, principalmente da Universidade de São Paulo, que é educação, ensino, pesquisa e extensão. Extensão, ela está relacionada, é esse relacionamento com a indústria que a gente quer tanto. Como a gente tem pouco tempo, eu vou me focar em alguns projetos que a gente tem feito com a indústria, no meu caso, com a indústria aeronáutica, mas ele vale para qualquer outro tipo de indústria. Tá? A Universidade de São Paulo tem N departamentos, qualquer tipo de conhecimento que você precisar, você vai encontrar na Universidade de São Paulo em algum departamento, ou em São Paulo, ou aqui em São Carlos, ou em outro campus em Ribeirão, Bauru e outros ao redor do estado de São Paulo. A gente, na aeronáutica, a gente tem o que a gente chama de TRL, o termômetro TRL. O TRL é uma sigla para maturidade tecnológica, tá? É um nível de maturidade tecnológica. Normalmente, a universidade ela vai até, no máximo, até TRL 4, onde a gente consegue ter um protótipo muito rudimentar ou até um pouco mais avançado dentro do laboratório. E se a pesquisa é feita, em geral, isso na aeronáutica é muito presente, se ela for feita em conjunto com a indústria, está no tempo disso passar para frente. Eu não vou ler esses itens aqui, mas isso vai ficar disponível para vocês. Vocês podem compartilhar o quanto que vocês quiserem. Então, essa sequência do que a gente tem dentro dessa colaboração academia e indústria. Tá? Tem uma fase de TRL mais baixo, né, que tem investigação, pesquisa tecnológica básica, pesquisa para comprovar a viabilidade. A gente entra basicamente em TRL 3, TRL 4, onde tem alguns mecanismos dentro da universidade, assim como a Emília falou, né, pós-graduação, centro de inovação, algumas fomentadoras de inovação, que no caso aqui da ESC, a gente tem a ESC-IN, tá? E para frente, o Estado de São Paulo, através da FAPESP, produz, incentiva e dá suporte para os startups ou projetos de desenvolvimento tecnológico. Então, esse caminho que a gente tem dentro dos nossos projetos, em geral, sempre é compartilhado com a empresa. Vendo que a indústria aeronáutica tem uma coisa muito importante, que é a certificação. Então, qualquer pesquisa ou projeto em parceria, ela tem, mesmo que seja muito básica, uma visão para frente da certificação aeronáutica, que é uma coisa importantíssima. Isso a gente vai ver mais para frente nos nossos projetos aqui. Existem vários tipos de projetos que a gente pode fazer, desde curto prazo, médio prazo, longo prazo, com parcerias, sem parcerias, com fundação, direto com a universidade. Mas eu vou me focar em 2 projetos importantes, que são o tipo 50-50%, que são esse projeto aqui, onde pesquisa, desenvolvimento e inovação, tá? E onde o investimento tem empresas, 50%, e órgãos de fomento, por exemplo, FINEP, BNDES, FAPESP, e outros órgãos de fomento, que pode chegar até 50% de investimento. Esses 50% dos órgãos de fomento são a fundo perdido, que vão direto para a universidade para colaborar com o projeto da empresa. A universidade ela dá contrapartida de pessoal, de pessoal qualificado, e laboratórios que já existem dentro da universidade. Caso seja um órgão de fomento tipo FINEP, BNDES, exige a participação de uma fundação. Essa fundação ela vai fazer o gerenciamento do projeto e vai fazer as licitações, etc., o gerenciamento monetário do projeto.
A empresa também pode financiar 100% do projeto. E esse é um mecanismo que a gente eu vou dar um exemplo mais para frente também. Então, aqui também a universidade tem a contrapartida e existe, aqui sim, é uma necessidade quase que fundamental, é a presença de uma fundação. A empresa pode aplicar diretamente o dinheiro na universidade, mas a burocracia fica um pouco mais problemática e geralmente a gente tem esse esquema de colocar a fundação na gestão do projeto. A gente tem um dos grandes projetos que a gente realizou com a Embraer ao longo vamos chegar a quase 10 anos, 9 anos agora, né? Começou lá em 2010, 2011, então quase 10 anos já, que é o projeto chamado Aeronave Silenciosa. Eu só vou dar uma olhada aqui no meu prazo aqui, tá? Parece que eu estou indo bem por enquanto, né, Emília? Bom, o projeto Aeronave Silenciosa, a partir de uma necessidade da Embraer de entender, primeiro, a base da ciência aeroacústica, né? A aeroacústica trata do ruído externo da aeronave, não o ruído interno, que também trata disso particularmente, mas uma coisa importante na certificação dos aviões hoje é quanto de ruído externo ele faz ao aproximar de aeroportos, ao decolar. Tá? Isso é uma questão de requisito. Então, um avião que não passa nesse requisito, ou seja, ele é reprovado na emissão de ruído, ele jamais será vendido. Tá? Então, é uma coisa importante na época que esse projeto foi lançado. Primeiramente, foi um projeto multi-instituições, né, com a participação da FAPESP, e incluía São Carlos, a Poli, São Paulo, o ITA, Santa Catarina, a UFMG, a Federal de Uberlândia, a Federal de Brasília, etc., era multi-institucional. Tá? Esse é um dos projetos que eu coordenei dentro do programa Aeronave Silenciosa, e eu vou colocar com vocês. E esse tem como financiamento público a FINEP, tá? A Embraer entra com 50%, a fundação aqui da Escola de Engenharia, que é uma fundação privada, na verdade, mas ela tem uma ligação com a gente. Os objetivos, também não vou ficar falando muito sobre isso, mas a gente tinha como objetivo entender a ciência aeroacústica, que seria um pouco mais básica, TRL lá 1, tá? Olhando mais para o termômetro, e ao longo do projeto, que seria de 3 anos, né, de 3 a 4 anos, fosse desenvolvido mais para frente todas as características de como aplicar a aeroacústica no desenvolvimento de aeronaves. Qual era o problema, na verdade? Esses são os estágios de certificação da Embraer, tá? E eu tenho aqui o primeiro estágio, que é o estágio 4, que estava lá em 2010, já pronto para ser lançado em 2010, os aviões da Embraer que estavam lançados naquela época, que eram o 175, 195, 190, 170, estavam marginalmente passando no estágio 4. Isso não é uma preocupação, porque a partir de 2012 iria aparecer o estágio 5. Tá? Então, como que já não passava marginalmente, então precisaria ser desenvolvido. Isso foi colocado em pauta nas universidades e se iniciou um grande projeto. Né? Esse projeto, então, tinha como previsão de ruído de jato, previsão de ruído de fã do motor, né? Previsão de airframe, que era o principal, que isso a Embraer que tinha expertise em fabricação da célula do avião, né? E que incluía ensaios em voo e muito ensaio em túnel de vento aqui no Brasil, aqui em São Carlos, que eventualmente ia para um ensaio de grande porte. Vários convênios com empresas importantes do exterior, por exemplo, com a NASA, tá? A NASA Glenn, foi para fazer ensaios de ruído de fã, ruído de jato. Existe um túnel de vento muito importante para industrial na Holanda, que foram feitos 2 ensaios grandes, né? Um deles foi esse com meio modelos. Aqui a gente vê novamente, que a Emília também comentou, né? Alunos funcionários da Embraer, que foram anteriormente alunos de pós-graduação, se formaram dentro do projeto, acabaram sendo funcionários da Embraer e continuam desenvolvendo o mesmo
programa lá. E alunos também que esse menino aqui, por exemplo, ele estava ainda fazendo mestrado. Tá? Então, na verdade, você coloca um modelo lá e analisa onde estão as fontes de ruído, etc. Tem vários microfones e esses ensaios são bastante caros e ele é cofinanciado público-privado. Catalano, Oi? podemos partir para finalizar a apresentação? Sim. Tá, eu me perdi totalmente, mas olha, vou passar bem rapidamente, tá? Algumas imagens. E o segundo projeto, como é que eu passo para frente? O segundo, só como resultado, a gente vê que na certificação, então, do 190, ele passou já no estágio 5. Isso sim foi um resultado, apesar de N coisas que a gente conseguiu fazer dentro do projeto, a gente conseguiu fazer com que a Embraer, no final, passasse com bastante margem no estágio 5. O último projeto, que é o tipo 100%, foi feito junto com a Boeing, tá? E também dentro da área acústica. Veja que o arcabouço ganho pela Embraer nesses projetos também foi motivo de projetos com outra empresa muito grande, no caso a Boeing do Brasil. Tá? Então, já estou terminando. Ele também tem uma hélice aqui que inclui outras universidades, inclusive universidades americanas, tá? E combinou de fazer vários ensaios de desenvolvimento em ruído de trem de pouso. Aqui é o trem de pouso do Boeing 777. E, enfim, esses são os projetos que a gente conseguiu. Na área de aeroacústica, a USP tem N projetos em várias áreas, e todas as áreas, desde humanas até engenharia, é claro. E é isso aí, gente. Desculpa um pouco ter ultrapassado, mas esses são os projetos dentro da área de aeroacústica, que são grandes projetos desenvolvidos com a indústria aeronáutica. Obrigado. Sr. Catalano, muito obrigado. Né? Foi ótima apresentação, muito interessante. Participantes, por favor, coloquem suas perguntas lá no chat, no bate-papo, para a nossa mediação no final. Agora eu gostaria de convidar o professor Vitor Denedre, da Universidade Federal de Santa Catarina, para sua apresentação e também pedir, gentilmente, para tentar se atender ao tempo de 10 minutos. Obrigada, professor Vitor. Obrigado a todos. Prazer estar aqui. Agradeço ao CISB, à Alessandra, os colegas por esse convite e poder fazer uma breve discussão aqui sobre a interação universidade-empresa e os mecanismos e a forma que a gente pode impulsionar essas ações. Eu estou vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, Santa Catarina, especificamente o Departamento de Engenharia Mecânica, e coordeno o chamado LACHIP, que é o Laboratório de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos, que é um grupo de pesquisa dentro do departamento, e também um recém-criado, cerca de 2 anos, o chamado Centro de Convergência de Santa Catarina em Tecnologias Aeroespaciais, e ao longo dessa apresentação vou comentar um pouco sobre ambos. Muito bem. Então, o Departamento de Engenharia Mecânica, na verdade, é composto de cerca de 25 grupos de pesquisa. Então, o Laboratório de Hidráulica e Pneumática é um deles. O nosso foco, então, é hidráulica, pneumática e mecatrônica, automação e controle, coisas relacionadas. E pode-se ver aqui do lado esquerdo, aqui, a ação de um grupo, né, como os demais que já apresentaram, da Emília e do Catalano, normalmente acabamos fazendo um relacionamento com outras instituições externas. No caso aqui, nós somos membros da Global Fluid Power Society, que é a sociedade mundial na área de hidráulica e pneumática, e estamos como parceiros da NFPA, que é a sociedade norte-americana, também na área do CISB, colaboramos já há mais de uma década, e também temos a presença junto à
como membros aí da BCM e da ASME, né? E, obviamente, aqui como integrante do Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil, do LATES, dos quais os grupos de pesquisa estão, os principais grupos de pesquisa estão lá vinculados. Esse é o lado, digamos, de vinculação mais institucional. Nesse outro lado aqui, a gente pode ver uma série de logos de empresas. São empresas com as quais temos mantido cooperação. A cooperação ocorre de diferentes formas. Tem cooperações mais esporádicas, às vezes suporte a um determinado trabalho de mestrado, doutorado ou de graduação, os projetos de pesquisas com agências de fomento, então ocorrem de diferentes maneiras. E também são empresas de diferentes níveis do ponto de vista de tamanho, né? Então, se olharmos Camose é uma empresa multinacional na área de pneumática, uma empresa italiana com sede no Brasil. Ford é conhecida, Parker é uma empresa americana, multinacional, também de grande porte, Rexroth também. Medal, uma empresa de pequeno porte do estado de Santa Catarina. Reivax é uma empresa de médio porte, e Argo Itus é grande porte, e Volvo também grande porte, né? Então, o relacionamento ocorre com empresas pequeno, médio e grande porte, e diferentes formas de relacionamento com eles. Dentro dessas atividades como instituição de ensino e pesquisa, também tem a vinculação com instituições parceiras, aqui no caso a primeira, a LIO, que é a Universidade de Linköping, sueca, o Instituto Italiano de Tecnologia, a Aalto Universidade, que é Finlândia, a Aachen, que é a Alemanha, o FABC e ITA, com os quais nós temos um maior relacionamento aqui no Brasil, e a Universidade de Bath, da Inglaterra. Então, por meio dessas ações com universidades e empresas, ocorrem diferentes interrelacionamentos aí entre elas e com suporte ou participação de nossos alunos integrantes. Como um exemplo bem específico, eu vou tratar aqui uma parceria que nós temos com a Reivax Automação e Controle, uma empresa criada em 1987. A Reivax é uma empresa que fabrica equipamentos para a área de geração e transmissão de energia elétrica. Ela é uma empresa incubada em 87, uma empresa de base tecnológica, nasceu em Florianópolis. Podemos ver nesse mapa, na verdade, ela atende toda a América do Sul, a América Central, e tem sede também nos Estados Unidos atualmente e na Ásia, né? Então, ela foi expandindo a sua ação. Hoje, ela, do ponto de vista de classificação no país, é uma empresa de médio porte. E como se deu esse relacionamento? Na verdade, ela foi incubada, então, em 1977, incubadora aqui Celta, a primeira incubadora do Brasil, que é em Florianópolis, então ela surgiu nessa incubadora. Primeira atividade conjunta foi em 91, onde se introduziu uma válvula proporcional, que era uma válvula de uso industrial, em hidrelétricas. Foi uma ação bem inovadora na época. Todos os sistemas de hidrogeração utilizavam válvulas próprias daquele campo de aplicação, ou seja, de fabricação bem específica. E então foi uma decisão da Reivax de investir na aplicação de válvulas industriais para hidrelétricas. Isso causou uma modificação enorme no mercado. Hoje, mundialmente, se usa esse tipo de válvula industrial em hidrelétricas, né? Então, foi uma ação bastante efetiva nossa, um pequeno projeto, mas marcou um histórico de relacionamento, né? Então, entre 91, a partir de lá, começamos a ter diferentes projetos de pesquisa com fomento de instituições, de agências ou não, né, diferentes magnitudes. Em 99, fizemos uma primeira patente de uma válvula de compensação de forças para uso em hidrelétricas. Em 2000, então, a Reivax se firma aí no mercado para a América do Sul. Em 2002, fizemos o desenvolvimento de uma válvula com processamento eletrônico, então fomos agregando a parte hidráulica, que era a nossa principal área de domínio, com eletrônica. Depois veio uma patente de uma segunda válvula, chamada válvula rotativa inercial, em 2004. Né? Sempre esses resultados são decorrentes aí de
projetos de pesquisa que estavam em andamento. Em 2006, um marco importante foi uma válvula distribuidora, uma válvula de grande porte, são válvulas aí de normalmente 2, 3 mil litros por minuto. Essa aí é uma turbina de 350 megawatts. E permitiu que a Reivax, então, fosse uma fornecedora de válvulas para o mercado, né? E isso, até hoje, então, ela atende esse mercado desenvolvendo válvulas especiais para o setor hidrelétrico. Em 2007, então, quebramos de novo um paradigma, sempre hidrelétricas têm controle por sistemas hidráulicos, trouxemos aí controle com sistema pneumática com eletrônica, o chamado pneutrônico. Então, isso fez com que, então, na sequência, a Reivax entrasse no mercado global, em 2008. Nós entramos também junto com a Reivax na área de aerogeradores, na parte de regulação de potência, controle de ângulo de par de aerogeradores. Entramos na parte também de detecção de falhas em reguladores de velocidade, medição de algumas características de válvulas, como deslocamento, pressões, e dessa forma conseguir fazer diagnóstico em tempo real. E também, em 2014 e 2018, 2 projetos aí na área de transmissão hidrostática para turbinas. Transmissão hidrostática é algo novo ainda, tem um pouco mais de uma década do ponto de vista mundial. Alguns equipamentos já estão operando por outras empresas e a gente tem continuado trabalhando com foco aqui de pequenas turbinas eólicas, onde se consegue colocar, então, o gerador no solo e não na série. Em 2019, iniciamos um projeto que ainda está em andamento, que é um regulador de velocidade pneumática, daquele projeto lá de 2014, 2007, quando fizemos a primeira vez trabalhando com pneumático para essa aplicação. Agora, esse desenvolvimento está levando a Reivax para instalação em usina e colocar como produto de mercado. O que se tem, então, ao longo de um histórico desse de colaboração continuada, é uma parceria acadêmico-industrial, já tem uns 29 anos de trabalho conjunto, são 15 mestres formados, 2 doutores, em projetos relacionados com a Reivax, especificamente. Mais de 25 alunos de graduação estiveram envolvidos. Além desses 25 alunos de graduação, outros 20 alunos nossos foram estagiários dentro da empresa. Temos hoje cerca de 5 engenheiros trabalhando lá dentro. De forma geral, formamos toda a cadeia de engenheiros mecânicos que sempre vai para a Reivax, acabam sendo egressos do LACHIP. Então, essa é uma forma de tentar exemplificar o impacto que tem uma colaboração de longo prazo. Ela cria vínculos entre a empresa e instituição, de tal forma que a gente pode ir ganhando conhecimento, nós como universidade, sobre o campo de aplicação, e a empresa ganha, por sua vez, conhecimento de que forma pode interagir conosco, né, e explorar a potencialidade da instituição no sentido de aprimorar seus produtos e serviços. O segundo exemplo que eu trago aqui é uma cooperação com o Flumes e com a SAAB. Flumes é uma divisão, um grupo de pesquisa da área da Universidade de Linköping. O Flumes atua também na área de mecatrônica, hidráulica e pneumática, ou seja, o campo de atuação é semelhante ao do LACHIP. E nós começamos a atuar com eles na parte de desenvolvimento de um sistema hidráulico para aumentar a eficiência energética em aviões. O principal foco aqui é controle de superfícies de comando, superfícies de controle de aviação, sistemas de atuação e unidade hidráulica de potência. Isso tem um impacto futuro na arquitetura hidráulica da aeronave. Ou seja, para controlar a canarda, elevon, leme, rudder e assim por diante, de que forma a gente pode alterar os sistemas atualmente empregados, buscando aumento da eficiência energética. A nossa interação, especificamente nesse campo, começou em 2016. Em 2019, tivemos um projeto contratado
SAAB, Vinova, FAPESC e Fundação CERT. Esse projeto ainda está em operação, estamos finalizando um novo bancada de ensaios que está agora em 2020, a gente está trabalhando, o Catalano antes mencionou um pouco de TRL, a gente está nessa faixa de TRL 3, 4, né, provas de conceito e os sistemas montados em laboratório. Por que fala-se de cooperação aqui com a Suécia? Ela é muito mais que um projeto de pesquisa. Na verdade, se olharmos aqui, temos um cenário de vários círculos que incluem visitas, projetos, em amarelo estão em meses, workshops realizados, cursos, encontros, cooperações de alguns períodos de operação, de duração. Isso tudo iniciou em 2010 com a visita de um doutorando do professor Peter Cruz, colega lá da Universidade de Linköping, que veio ao Brasil, visitou a UFSC, visitou o nosso grupo, conversou com o Peter e naquele momento, lá em fevereiro de 2011, então o CISB estava se estruturando, ainda não existia CISB, mas era o início da formatação do CISB. Então, ele nos convidou para participar da primeira reunião, na verdade, de criação do CISB, e, a partir dali, se desencadeou uma série de eventos, né, que envolveram, então, como eu comentei, workshops, cooperações, projetos de pesquisa e assim por diante, que permitem fazer esse preenchimento desse mapa que continua crescendo. Um aspecto importante, fora do projeto de pesquisa, foi a criação do Centro de Convergência Santa Catarina em Tecnologias Aeroespaciais, o SC2C.aero, que ocorreu em 2017. Então, num resumo, o que uma colaboração faz? Ela é muito mais que um ou outro projeto de pesquisa, então vocês vejam que essa colaboração com o Flumes, com a Universidade de Linköping, ela é diferente da parceria que nós temos com a Reivax. A Reivax é muito focada em desenvolvimento de produtos, e aqui tem mais uma característica de ter projetos de pesquisa, mais outras ações gerais. Eu vou um pouco mais rápido aqui. Nesse sentido, então, se veio também a trazer uma cooperação em aeronáutica entre a UFSC, a Fundação CERT, aqui de Florianópolis também, e essa relação com a Suécia, que trouxe, então, o fato da UFSC já atuar desde 2000 em projetos de pesquisa com a Embraer, ou seja, no setor aeronáutico. Em 2014, houve um aumento dessas cooperações, permaneceu com a Embraer, mas entrou SAAB, KTH, a Universidade de Linköping. Em 2017, então, criamos o Centro de Cooperação, no sentido de tentar reunir todas essas entidades e pessoas que já atuavam no setor. Então, essas logos que aparecem aqui, na verdade, são grupos de pesquisa da instituição, vibrações de acústica, a Fundação CERT, Comunidade Embrapi, Labtucal, na área de trocadores de calor, nós, LACHIP, laboratório na área de combustão, interagindo com outras instituições e empresas e buscando, então, essa atuação entre empresas, instituições de pesquisa e desenvolvimento e governo. E nós atuamos dessa forma, a gente faz uma pesquisa de demanda a cada ano, conversa com empresas e governo, se avalia a nossa capacidade de oferta, de atender essas demandas, se agrupa, se reúne essas pessoas num workshop, buscando, então, gerenciar esse relacionamento e que se intensifique a cooperação entre instituições de pesquisa, ensino, desenvolvimento, com empresas e com o próprio governo. Uma última mensagem, dessas duas relações, aí, das duas cooperações exemplificadas. Nós temos aqui desse lado o professor ou pesquisador vinculado à sua instituição, à sua universidade, do outro lado o diretor, o gerente vinculado à indústria.
Cooperação de sucesso, na nossa percepção, implica uma relação de confiança entre esses dois entes, entre professor e pesquisador, ou pesquisador, e o diretor ou gerência da empresa, e pouca burocracia facilitadora aqui entre universidade e indústria. O comprometimento de ter uma relação dessas, ela, no nosso lado, como instituição de ensino, basicamente está relacionado ao comprometimento do professor. A viabilidade depende muito da instituição, da universidade. Do outro lado, o comprometimento está relacionado à própria indústria, em função de estar no planejamento estratégico dela, e a viabilidade depende bastante do papel da ação do diretor. Com isso posto, o objetivo é que a gente consiga ter essas relações de confiança entre as pessoas, e viabilidade do ponto de vista operacional entre instituições, universidades e indústria. Então, uma última mensagem que eu gostaria de deixar é no sentido de que, quando se começa uma parceria, procurar começar com projetos pequenos. Isso traz aprendizado para ambos os lados e permite criar essa relação de confiança, relação de cooperação, e de forma que todos sejam beneficiados, tanto do ponto de vista de universidade, quanto dos egressos da instituição, como estudantes, e os profissionais. Uma última mensagem: sabemos que no Brasil o engenheiro tem um papel importante. Aqui na UFSC, na engenharia mecânica, no centro tecnológico, de forma geral, trabalha-se bastante no sentido de formação geral e sólida. O mestre a gente olha como uma pessoa com conhecimento em um campo específico, ele é um diferencial para a indústria nacional. E o doutor em engenharia, em alguns setores tem espaço para ele, em departamentos de pesquisa e desenvolvimento. Hoje, ainda a maior parte dos nossos egressos ainda vai para a universidade e centros de pesquisas, o que se espera que possa reverter nas próximas décadas e termos mais doutores indo para a indústria. É isso, eu agradeço a atenção de vocês e, na sequência, então, aberto aí a discussão. Obrigado. Obrigado, Alessandra. Professor Vitor, muito obrigada. Pessoal, já passamos de 15 horas, mas vou contar com a colaboração de vocês, vou tentar mediar aqui a nossa mesa redonda por 10 minutos. Vieram várias perguntas aqui no chat, ainda dá tempo, tá? Então, vamos lá. Eu, obviamente, havia preparado algumas perguntas, mas eu vou priorizar as perguntas que vieram do chat, né? Vamos lá, valorizar os participantes, tá? A primeira pergunta, vamos lá, veio do Max Mundin, tá? Da Hexagon. É uma pergunta para todos, mas eu acho que eu vou direcioná-la para o professor Catalano iniciar, e depois os outros podem contribuir, e é relativa à propriedade intelectual, né? A pergunta seria: como se faz a gestão da propriedade intelectual nas parcerias universidade e indústria? Quais as modalidades previstas? Catalano, poderia iniciar a resposta? Sim, excelente pergunta, porque, olha, eu acho que nas três instituições que apresentaram aqui hoje, todo esse programa, esse projeto, ele é feito através de um projeto de trabalho, tá? Que tem que ser aprovado nas várias instâncias, tanto da universidade quanto da empresa. Mas tem um segundo projeto que você não consegue viabilizar isso dentro da universidade nem dentro da empresa se não tiver o contrato de propriedade intelectual. Então, todas as universidades têm uma agência de inovação e é ela que trata esse projeto, ou seja, esse contrato de propriedade intelectual. Então, lá está escrito, olha, no caso de patentes, né, será 50% da universidade, 50% da empresa, ou será 100% da empresa, ou será 30% da empresa, 70% da universidade? Isso depende do contrato. Isso é uma negociação e existem as várias modalidades. Por um exemplo que eu dei, com a Embraer é 50%, a gente tem 3 patentes com elas, nesse projeto que a gente desenvolveu,
E com a Boeing foi uma coisa muito difícil, porque é 100% de propriedade intelectual da Boeing no modo de uso dela, ou seja, aeronáutica. Se a gente for querer vender para uma empresa automobilística, o que a gente desenvolver, tudo bem, a gente tem 100%, a Boeing não sei. Então, existem as várias modalidades, mas não há possibilidade de você fazer um projeto de desenvolvimento tecnológico sem que a agência de inovação faça o contrato de propriedade intelectual. Tá? As modalidades, isso é uma negociação que entra o jurídico da empresa, o jurídico da universidade e numa rodada de negociação. Se prevê até quanto tempo você vai poder publicar alguma coisa sobre o assunto que foi desenvolvido. Isso impacta um pouco a universidade, tá? Mas esse é um outro assunto. Emília, gostaria de complementar? Eu acho que as universidades públicas, elas têm uma legislação que rege essa negociação, né, entre as universidades e a indústria. Isso eu acho que foi flexibilizado no marco de inovação, o marco de inovação é uma ferramenta que está em constante exploração, quer dizer, a cada dia se propõe nova modalidade, se estuda a viabilidade e assim por diante. Então, por enquanto não existe nenhum não, é tudo possível e negociável dentro de certos limites, naturalmente. Obrigada. Professor Vitor, sua visão, por favor. Talvez um aspecto importante, eu acho que nós ganhamos maturidade nessa questão de discussão de propriedade intelectual nos últimos anos. No início aqui percebemos, pelo nosso lado, eu posso falar pela minha própria experiência, uma certa dificuldade de tratativa do que eu mostrei naquela imagem, entre indústria e instituição, do nível institucional. Mas eu acho que se ganhou maturidade no sentido de perceber que vale a pena discutir a questão da propriedade intelectual e também, dentro do possível, deixar isso uma certa flexibilidade ao longo da execução do projeto. No início de um projeto, quando se contrata, não se tem, muitas vezes, certeza se o resultado vai caracterizar uma patente ou não. Então, no momento que isso surge, essa possibilidade de patente, então, contrato assinado, como o Catalano mencionou, permite, então, que se faça um adendo a esse contrato e defina-se os percentuais ou forma de royalties ou não, né, de acordo com a tratativa entre empresa e instituição. Ou seja, eu acho que entendo assim, um ponto importante é flexibilidade entre as partes para que a discussão de patente não seja um entrave na contratação. Muito obrigada, professor Vitor. Bom, a próxima pergunta já é uma pergunta direcionada para a professora Emília, tá? É do Edmar. A pergunta seria: por que uma empresa procura um laboratório para firmar um projeto? É o histórico de publicação, infraestrutura, patentes, projetos passados? O histórico de publicação, com certeza, não é, tá? Eu acho que são raríssimas as empresas que consultam histórico de publicação. Eu acho que, em primeiro lugar, existe uma afinidade técnica e tecnológica entre o que se desenvolve no laboratório e o que a empresa está buscando. É uma outra questão, então, essa afinidade tecnológica, em geral, se identifica por meio de visitas, e uma outra questão é a confiança, que é uma coisa que se constrói ao longo do tempo entre a empresa e a academia pela colaboração. Então, essa confiança vem, por exemplo, da migração de pessoal de um lado para o outro, da academia para a indústria para a academia. Muito mais fácil você construir um projeto com um parceiro que você já conhece. O parceiro que você não conhece, você identifica primeiro essa afinidade técnica e tecnológica e, a partir daí, vai tateando no escuro, fazendo pequenos projetos até que se ganhe a confiança para o desenvolvimento de uma parceria maior. É por isso que o Vitor comentou na apresentação dele, e eu concordo, quando não existe esse conhecimento prévio, começar pequeno é uma estratégia, tá? Começar pequeno e construir essa relação de confiança. Tem muito de relação entre pessoas.
né, na academia e indústria, e flexibilidade para assim, cada um entender o outro lado. É isso. Professor, obrigada. Professor Vitor, gostaria de completar? Não, eu acho que não tenho nada a adicionar aí, Emília. Nós já temos discutido em outros momentos também essa visão, eu acho que nós compartilhamos disso. Eu entendo assim que há uma dificuldade da Universidade do Brasil se apresentar para a indústria e talvez da indústria perceber que a universidade pode atender ou colaborar com ela. No Brasil ainda temos essa dificuldade. Em parte, eu acho que passa também por uma ação de governo que estimule esse relacionamento, né? Nesse sentido, quando se tem as agências de fomento com chamadas abertas, elas criam oportunidades para que nós, das instituições, busquemos os nossos contatos, dizendo, tem uma oportunidade aberta, vamos trabalhar em conjunto, assim como os departamentos de pesquisa e desenvolvimento das indústrias percebem as oportunidades de investimento e de suporte governamental para desenvolver algo novo e nos procuram. Então, temos que buscar essas oportunidades quando elas aparecem. Atualmente não temos tantas, mas elas são importantes para estimular que universidade e empresa se aproximem. Ótimo. O tempo está passando, mas eu tenho uma excelente pergunta do Max Mudin Desagon, que eu acho que é muito oportuno aqui, tá? Para vocês, né? Como se dá o envolvimento dos alunos de mestrado, doutorado nos projetos de colaboração? Como conciliar a dedicação destes alunos ao projeto com sua própria dissertação e tese? O professor Catalano pode começar? Pode, posso sim. Eu tenho vários exemplos aqui dentro desses projetos em colaboração com a Embraer, porque dentro do projeto você prevê bolsas de estudo, tá? Em todos os níveis, de iniciação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, contratação de engenheiros. Então, isso é uma coisa muito diferente quando você tem esse tipo de bolsa. E uma modalidade que foi feita ao longo do projeto foi a complementação. Então, o aluno está no programa de pós-graduação, tem a bolsa de cota, né, que seria, e você complementa com a bolsa da instituição. Mas é lógico que a pesquisa dele vai estar relacionada com o projeto. Como os projetos são de desenvolvimento científico e tecnológico, não tem muito problema se você está desviando, sua tese é muito tecnológica, ela não é científica, isso não está em questão. Existe um fator muito importante, você trabalhando junto no projeto com a empresa, você compartilha as reuniões, você vai à indústria, você passa um tempo lá. Hoje isso evoluiu bastante, hoje a própria empresa está procurando mais dar bolsas de mestrado e doutorado para a universidade. E existe essa interação entre ficar um tempo na indústria fazendo a pesquisa lá junto com os engenheiros, ter um co-orientador lá, e voltar à universidade e terminar. Isso é uma formação muito importante para a indústria e extremamente importante para a universidade. No caso da engenharia, você forma engenheiros que vão ser professores, né, mestres e doutores, que têm uma visão diferenciada de meio produtivo. Eu acho que a conciliação é super boa e muito motivante. Eu acho que a pessoa que se envolver nesses projetos não terá problema nenhum de terminar seus mestrados e doutorados. Emília, gostaria de complementar? Eu concordo com o Catalano. Isso não é, em momento algum, um problema. Isso é a solução. O projeto Exatamente. Com a indústria, ele atrai os alunos. Os alunos, em geral, têm uma dedicação muito maior a um projeto com a indústria, porque eles se envolvem muito mais, eles se apaixonam muito mais pelo tema, eles veem muito mais sentido na pesquisa que ele está desenvolvendo. Então, isso não é um problema. A dissertação de tese de mestrado dele, ela é
parte do projeto de pesquisa, ela está vinculada, às vezes tem alguma coisa a mais que ele adiciona para caracterizar melhor a contribuição científica, mas a nossa experiência nesse sentido é assim 100% positiva. Obrigada. Bom, eu gostaria de ir lá já ir para o fechamento, foi muito ótimo contar com vocês. Eu acho que tem algumas ideias aqui de novas atividades, workshops, propriedade intelectual, marco legal. Vocês todos vão receber a pesquisa de satisfação do evento. Por favor, façam suas contribuições, seus comentários, é muito rico para o CISB. Eu tenho uma última pergunta aqui para todos, eu gostaria assim, de uma breve inserção de cada um de vocês, né? A gente está num momento assim bem especial, né, de sessão, né? Não precisamos falar aí da Covid, mas eu acho que não é um momento de valorização dos cientistas, né, e pesquisadores, sem dúvida nenhuma, por um motivo aí, né, do que tem acontecido no mundo, né? E na sua opinião, né, é uma pergunta agora, até que ponto as universidades têm respostas para os desafios da indústria brasileira, considerando esse novo momento de valorização? Tá, tem ordem para responder ou não? Ladies first, Emília, vamos lá. Tá, a academia não tem resposta. A academia constrói respostas junto com a indústria. Ela, para mim, é isso. E a gente constrói junto as respostas. Obrigada. Vitor, Catalano. Vamos lá. Concordo com a Emília. A resposta depende de demandas, né? Senão não teremos as respostas corretas. Agora, um ponto importante é ter instituições bem estabelecidas e fortes, com uma base de conhecimento consolidado. Isso faz com que ela seja capaz de responder. Então, manter as instituições de pesquisa e ensino fortes é fundamental para um país, né? E no momento que a gente conseguir ter uma parceria mais próxima com a indústria, governo, isso faz com que a gente identifique as demandas e consiga, sim, atender os anseios gerais, aí, seja indústria ou sociedade como um todo. Obrigada. Bom, Professor Catalano? Sim, eu acho que essa pergunta é importantíssima. Acho que não há país no mundo que queira se desenvolver se você não tiver esse relacionamento bastante próximo. Tá? Em épocas de crise, isso historicamente, onde mais se investe é em ciência, tá? Em ensino, e você tem assim casos da Coreia destruída pela guerra, investindo maciçamente nas universidades. Tem a própria Israel criando um Estado completamente novo, investindo maciçamente, 40% dos seus investimentos era na universidade e no conhecimento. Então, não existe nada que a universidade não possa colaborar e fazer se ela está bem relacionada e com investimentos bastante enormes. É nessa época de crise que mais a gente valoriza o que a ciência, a tecnologia pode fornecer para o cidadão. Tá? Exatamente nessas horas que a gente tem o que mais a gente pode dar para a sociedade. Muito obrigada, magnífica resposta, contribuição de todos vocês, né, para a nossa sociedade, né, não só para a indústria, excelente. Bom, gostaria de encerrar, agradecer novamente a todos, principalmente aqueles que continuaram até o final, a audiência continuou constante quase até o final. Iremos mandar um agradecimento, a pesquisa de satisfação e também vamos disponibilizar essa workshop no nosso canal no YouTube, vocês receberem informações sobre isso via Contact do CISB. Mais uma vez, obrigada a todos e conto com vocês no próximo workshop em agosto, tá bom? Obrigada, super abraço. Encerrado nossa atividade. Obrigada, em especial aos professores. Obrigado.